que é o papel do setor público, chamado também de primeiro setor, nas diferentes escalas de atuação. Bom, vocês devem estar se perguntando, mas por que primeiro setor, né? Na verdade, o turismo como um todo apresenta 3 setores, em termos de desenvolvimento, planejamento, enfim, de todo esse conjunto que eu vou falar agora há pouco. O primeiro setor é o setor público, que é o que a gente vai falar agora. O segundo setor é o privado. E o terceiro setor, que de uma certa maneira tem uma ligação, aliás, todos os 3 setores têm uma ligação muito grande entre si, é o setor da sociedade civil, são das ONGs, das comunidades, né? Então, hoje, nós vamos falar sobre o setor público. Eu vou tentar começar a iniciativa privada junto com a sociedade civil, né? Para vocês perceberem como é que esses 3 setores atuam, tanto no planejamento, quanto no manejo, quanto na gestão do turismo de natureza e do ecoturismo, que foram temas que nós trabalhamos na aula anterior. Bom, essa imagem que está aqui, né, eu já vi ela, a fonte sou eu mesma, 2009, né, não é tão recente, mas ela está aí super atual. O trabalho que eu tirei, essa imagem, foi do meu próprio manual, né, do meu próprio caderno de estudos do CEDERJ, na época que eu trabalhei com a disciplina de turismo e meio ambiente no modo semipresencial. Então, tem um capítulo, foram 3 volumes, que eu confeccionei juntamente com a professora Vivian, onde um deles eu trabalho, aliás, em 2 deles eu trabalho com essa questão de como o setor público e como o setor privado vem atuando nas diferentes escalas de atuação. Por que eu falo diferentes escalas? Porque, na verdade, toda a intervenção, toda a normatização, né, todo esse conjunto que eu coloquei aqui, desses 5 parâmetros que são levados em conta pelo poder público, os outros setores, de certa maneira, também atuam, só que com pesos diferenciados, né? O setor privado, ele tem um peso muito maior nesses 2 primeiros aqui, enquanto que os outros 3, apesar de também serem desenvolvidos pelo setor público, eles também têm a atuação da iniciativa privada. E, a rigor, todos os 3 setores deveriam dialogar entre si, né? E nas diferentes escalas. Que escalas são essas? Na escala regional, ou melhor, na escala de país, né? Escala mais global, em termos de políticas públicas nacionais, né? Nas escalas regionais, a nível de cada estado, né, do Brasil, no caso, né, e de outros tipos de recorte espacial de outros países, e na escala local, que aí já entra na escala de município, região, né? Então, essa atuação, ela passa, né, por essas escalas, e tanto a nível dos setores, primeiro, segundo e terceiro, quanto a nível de escalas de atuação, nacional, regional e local, tudo isso deveria se interconectar, mas, infelizmente, não é isso que a gente vê na prática, né? E a gente vai falar sobre isso agora. Bom, então o setor público, né, como eu falei para vocês, né, ele vem nessas 5 esferas de atuação: no próprio planejamento das atividades, na regulamentação, na coordenação das atividades, no incentivo e nos empreendimentos, ok? Bom, vamos ver o planejamento, né? Bom, o planejamento, a gente até discutiu o que vem a ser planejamento na aula passada, né, diferenciando
do manejo e da gestão, o governo tem um papel fundamental, né? Esse talvez não, seguramente é o papel principal do poder público com relação ao turismo, nessas diferentes escalas que eu acabei de falar, estabelecer o quê? Os planos de desenvolvimento das ações e das práticas do ecoturismo. Eu botei esse ecoturismo entre parênteses, por quê? Porque, a rigor, não é só o turismo de natureza e o ecoturismo que o poder público tem que normatizar, tem que planejar, né? Nesse caso aqui, planejamento. Ele, a rigor, através, no caso do governo federal, através do Ministério do Meio Ambiente, né, e do Ministério de Turismo, né, eles devem ter uma conexão, eles têm que dialogar entre si, no que diz respeito ao turismo de natureza. No turismo como um todo, é o Ministério do Turismo, mas a partir do momento em que se abre uma frente para o turismo de natureza, né, se você tem atividades, principalmente o Brasil, que é um país que tem uma atratividade turística de natureza muito forte, tá? Eu acho que o turismo de natureza no Brasil é um dos mais fortes do mundo, se comparado com países da Europa. Países da Europa, por exemplo, eles têm muita tradição no turismo cultural, no turismo arqueológico, no turismo histórico, né? Histórico-cultural. Mas o Brasil não. O Brasil tem uma tradição muito forte no turismo de natureza, ou até na natureza, que esse turismo que é vendido pela mídia é um turismo muito massificado, e ele não entra naquele status, na grande maioria das vezes, que eu coloquei para vocês, de um turismo ordenado, né? Um turismo muitas vezes massificado, caótico, mas, de qualquer maneira, seja em que condição essas práticas sejam desenvolvidas, essas atividades têm que ser planejadas inicialmente a nível governamental, né? Seja pelo governo federal, através do Ministério de Turismo, e, no nosso caso aqui, de Meio Ambiente. Eles não se falam. Eu já assisti uma mesa redonda presencial, né? Eu estava lá no local e vi representantes de ambos os ministérios, e você via claramente que cada um caminhava numa direção, muitas vezes até opostas, né? Não havia uma convergência de interesses. Então, quando isso acontece, fica muito difícil você ter diretrizes gerais, né, de implementação de turismo de natureza, de maneira a satisfazer tanto o próprio governo quanto aqueles que querem efetivamente implementar, que é a iniciativa privada, e usufruir dessas práticas, que é o terceiro setor, que é a sociedade civil. Então, fica muito complicado quando esses planos de desenvolvimento não são efetivamente realizados. Tá? Bom, e muitas vezes isso não acontece por quê? Porque o planejamento é um processo político, né? Essencialmente político, que visa exatamente compatibilizar os objetivos sociais, como eu acabei de falar, de quem usufrui e de quem implementa as práticas, com a conservação ambiental, né? E a gente está vendo hoje, né, dentro desse contexto político, que essa premissa não está sendo respeitada, né? O nosso ministro, a nível governamental, né, a nível nacional, o nosso ministro de Meio Ambiente, ele tem a sua própria política de gerir os problemas ambientais do país, e, por sua vez, o ministro do Turismo, o Ministério do Turismo, ele não se comunga, ele não se conjuga com a visão, mesmo que sendo uma visão distorcida e completamente fora do que se espera
de um Ministério de Meio Ambiente no sentido de trabalhar as potencialidades do Brasil a nível mundial, né? A nível de divulgar essas potencialidades para o mundo, né? Então, você vê hoje o meio ambiente sendo altamente degradado, como nunca foi. Quer dizer, a gente sabe que, historicamente, o Brasil vem sofrendo várias ações de degradação ambiental, mas no atual governo federal, essa degradação tomou proporções como nunca antes tinha acontecido. E isso, obviamente, vai se contrapor com a ideia de se promover um turismo de natureza consciente, um turismo de natureza que efetivamente explore corretamente as potencialidades de um determinado lugar, na medida em que aqueles locais estão sendo degradados. Quer dizer, o próprio governo federal está dando um tiro no pé, né? Isso que a gente está vendo, né? O ministro aí, a figura do nosso ministro de Meio Ambiente, com essa degradação consentida por ele e estimulada por ele, isso o governo federal está dando um tiro no próprio pé, está acabando com a galinha dos ovos de ouro, que poderia muito bem ser trabalhada economicamente falando e socialmente também, sob a ótica do desenvolvimento do turismo de natureza. Quer dizer, se você permite com que o meio ambiente seja degradado, você está destruindo, basicamente, aquele recurso natural que vai alimentar uma atividade econômica que, em muitos países, é a fonte primordial de renda, né? Um exemplo, Costa Rica. Para não falarem que eu só falo de Portugal, acho que foi o Pedro que falou isso, não me lembro agora quem falou, quem destaca. A Costa Rica é um exemplo. A Costa Rica é um país pequenininho, obviamente, né? Nem se compara às dimensões do Brasil, mas é um país todo ele protegido ambientalmente falando. E a fonte principal econômica do país é o turismo de natureza. Né? É um turismo o turismo de natureza e no nível mais detalhado do ecoturismo. Né? A Costa Rica é uma referência do desenvolvimento do ecoturismo. Inclusive, algumas metodologias de avaliação de práticas ecoturísticas vieram de pesquisadores da Costa Rica. Né? Costa Rica, a Espanha também, né? É um país que tem um forte apelo no turismo de natureza, mas se comparar, por exemplo, Espanha com Costa Rica dá um banho, né? Porque Costa Rica, todo ele é protegido por leis ambientais. Então, ora, se o governo se preocupa em conservar a natureza, então eles têm nessa natureza uma fonte viável de renda, né? De renda para ser investido na própria conservação ambiental, mas também para servir de fonte de renda para as comunidades que vivem basicamente dessa atividade. Né? Você tem comunidades tradicionais, comunidades de áreas rurais, principalmente, que têm no turismo de natureza a sua principal fonte de recurso. Né? Então, essa questão de você compatibilizar os objetivos sociais com ambientais, isso tem que acontecer. Isso não pode deixar de acontecer no momento em que se queira realmente tornar o turismo de natureza o carro-chefe da economia de um determinado país, de um determinado estado ou de um determinado município. Tá? Bom, o que a gente tem visto hoje? É interessante, né? Eu, particularmente, não gosto de ver esse horário eleitoral, né? Mas, às vezes, é importante que a gente veja a colocação não só de alguns vereadores, que a coisa é muito rápida também, né? Não dá tempo para eles falarem muito, mas principalmente dos candidatos à prefeitura dos municípios. E você vê que pouco ou quase nada
tem se falado da questão ambiental e dessa associação da conservação do meio ambiente com a exploração turística desse mesmo meio ambiente. Não se tem praticamente discutido isso como, vamos dizer, como bandeira como campanha, enfim, plataforma de governo desses candidatos que têm se apresentado aí. É claro, a gente sabe que o país está vivendo, né, os municípios, enfim, o país como um todo, momentos difíceis em termos de economia, em termos de saúde e também em termos de meio ambiente. Ora, se o país está numa crise econômica imensa, vamos aproveitar a potencialidade natural que nós temos para trabalhar a questão do turismo de natureza. Isso já foi dito inúmeras vezes por vários jornalistas de vários canais, né, reforçando essa ideia que o Brasil perde, né, nesse sentido, né? Se busca muito uma economia voltada para o petróleo, para o agronegócio, quando, na verdade, a gente está com a faca e o queijo na mão para trabalhar com o turismo de natureza de maneira a causar o mínimo impacto e explorar esses recursos e auferir renda em diferentes escalas de contribuição para a população local, para os governos estaduais e municipais e para o próprio governo federal, né? É recurso em dinheiro que pode retornar nessas esferas, diferentes esferas de atuação. Bom, estabelecimento das políticas públicas, né? Como eu acabei, isso aqui, na verdade, é uma síntese do que eu já me adiantei, né? Esse estabelecimento de políticas públicas é o que deve ser o alvo do planejamento a nível governamental, estabelecer políticas públicas. Políticas do turismo no Brasil e no exterior, né? A visibilidade que essas práticas podem ter fora do nosso país, né? E o turismo de natureza mais voltado para o ecoturismo, porque nós temos regiões onde o ecoturismo é o carro-chefe. Por exemplo, infelizmente, nós vamos ter aí um baque violento com relação ao ecoturismo na região pantaneira, né? No Pantanal como um todo, nas cidades de Bonito, Miranda, Aquidauana, Bodoquena, são cidades, né, da região do entorno e do interior da zona pantaneira que, com essa destruição ambiental, vão ter as atividades de ecoturismo muito comprometidas, bastante comprometidas. E isso, se tivesse realmente uma política pública definida e colocada em prática, que também não adianta você ter políticas públicas que não são colocadas em prática. Talvez não tivéssemos chegado a esse ponto que chegamos agora, de ter o Pantanal praticamente um terço dele destruído. E, consequentemente, o ecoturismo também sendo fortemente afetado. Bom, a nível de política nacional, né, existe uma definida para o ecoturismo, não tem uma política nacional do turismo de natureza, não existe essa política. Existe uma política no contexto mais do ecoturismo, né, considerando que o ecoturismo é uma vertente do turismo de natureza, né, é uma vertente onde você conjuga todos aqueles parâmetros que eu já falei em aulas anteriores. A questão do conhecimento das potencialidades e limitações do lugar, a questão da conservação desse ambiente que você conhece ou conheceu para poder explorar, e a questão da inclusão social, né? Então, nesse contexto, né, do ecoturismo, em 1995, a Embratur, juntamente com o IBAMA, definiu, então, a política, e nessa definição, 10 ações estratégicas foram estabelecidas, né? Então, vamos falar rapidamente sobre cada uma delas.
Primeiro, regularização do ecoturismo, né? O ecoturismo hoje é uma atividade reconhecida mundialmente. Existem conceitos, como eu já mostrei a vocês, conceitos emitidos por organismos internacionais e pela própria Embratur, né? Definindo o que seja o ecoturismo. Só que a nível de regulamentação, o que existe é quase nada, né? Quem, na verdade, está regulamentando e regularizando o ecoturismo é a iniciativa privada, por incrível que pareça. Por quê? Porque é a iniciativa privada, né, são as empresas, que vão definir aquilo que é de maior interesse em termos de lucro, né? E aí vocês vão dizer, poxa, mas visa lucro e a conservação ambiental? Bom, se o empresário é inteligente, ele vai ver que conservar aquela fonte de recursos que ele está explorando é vital para a sobrevivência econômica daquela prática, né? Então, ele tem sim que criar mecanismos que permitam a regularização do ecoturismo, né? Embora isso seja da alçada do próprio poder público, dentro desse contexto da política nacional que foi criada pelo próprio governo federal. Bom, fortalecimento e interação interinstitucional. Bom, eu acabei de falar agora, né, que os ministérios não se falam, né? Ministério de Meio Ambiente não se fala com o Ministério do Turismo. Mas isso é uma premissa da política nacional do ecoturismo, que haja esse fortalecimento no sentido de que os respectivos ministérios, se a gente baixar para o nível estadual e municipal, para as secretarias, para as secretarias de Estado, para as secretarias de município, secretarias de meio ambiente, secretarias de turismo, né? E isso não acontece. Eu dei um exemplo para vocês e vou falar novamente sobre ele daqui a pouco, né? Nós acabamos de fazer um plano de manejo, onde só estava presente na entrega formal do documento a secretária de Meio Ambiente, né? As outras secretarias que, de alguma forma, deveriam dialogar com a própria Secretaria de Meio Ambiente para consolidar e colocar em prática aquele plano de manejo, não estavam simplesmente presentes, que é a própria Secretaria do Turismo, considerando que esse plano de manejo é de um parque. E um parque, na maioria das vezes, a atratividade dele é o turismo de natureza, muito mais até do que a preservação de partes do seu interior, né? Ele contempla zonas de preservação, mas o carro-chefe da maioria dos parques é realmente a visitação. Então, nada mais razoável, minimamente razoável, que a Secretaria de Turismo, né, estivesse presente no ato de entrega do plano de manejo de uma área que vai ser a principal atratividade do município de Paracambi. Paracambi não tem atividade turística nenhuma, praticamente, nenhuma, mas a partir do momento em que o parque for reativado, como é o que se espera agora, essa atividade turística de natureza vai acontecer. E essa é a expectativa da grande parte da população local, que não tem local de onde praticar o seu lazer e sua recreação, né? Isso é lamentável, né? Isso eu constatei em campo, antes da pandemia, obviamente, né? Que, tirando uma parte histórica, de remanescentes de construções antigas dentro do próprio parque, não existe mais nada que atraia o morador local em termos de lazer e recreação. Então, o Parque do Curió, como é chamado, né?
Parque Natural Municipal do Curió, vai ter no ecoturismo, vai ter no turismo aventura, porque tem uns paredões que nós estamos propondo que sejam usados para fins de escalada, né? E o turismo de natureza como um todo, né, a prática do trekking, da caminhada, né, em trilhas, né, de observação de aves, de observação de borboletas, tem pontos no parque que a quantidade de borboletas é enorme, então tem pessoas que gostam de contemplar essas espécies da fauna local, enfim. Então, essa área é uma área de atenção que o poder público local, poder público municipal, tem que ter uma atenção especial, né? Então, esse fortalecimento tem que vir da união entre, dando um exemplo local, né? Uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né? Que é a SEMAD, com a Secretaria Municipal de Turismo, minimamente, sem contar que deveria estar também a Secretaria de Assistência Social, né? Porque você tem comunidades ali que poderiam, ou que podem, nós estamos propondo também, trabalhar no voluntariado e até em atividades remuneradas no próprio manejo do parque. Bom, uma outra questão que a política nacional pressupõe, né, o que contempla nas suas diretrizes gerais, é a formação e a capacitação está faltando um S aqui, de recursos humanos, tá? Então, essa capacitação tem que haver investimento. Hoje, não há essa preocupação. Novamente, quem está se preocupando mais com isso é a iniciativa privada, né? O poder público, muitas vezes, né, tenta criar cursos de capacitação, né? E muitas vezes esses cursos, eu já tive oportunidade, o SENAC promove muito curso de formação de guias, né? E outros organismos a nível governamental promovem alguns cursos, mas esses cursos de capacitação, eles são muito gerais, eles não focam a realidade daquele público-alvo que vai participar daquela capacitação. Então, isso não é legal. Mas, de qualquer maneira, né, não sendo específico ou não, de qualquer maneira, essa formação e essa capacitação, elas são fundamentais, né? Porque são esses formadores não só de opinião, mas de conhecimento, que vão guiar e vão conduzir as práticas de turismo de natureza, principalmente nas áreas protegidas, né? É o caso, por exemplo, dos parques, alguns até, aqueles que têm uma visibilidade internacional, inclusive, que é o Parque Nacional da Tijuca, o Parque de Foz do Iguaçu, o Parque de Itatiaia. Esses parques, eles costumam promover a capacitação dos seus técnicos, dos técnicos que compõem o seu quadro de funcionários. Eles promovem capacitações periódicas, não só em termos do conhecimento ambiental da unidade de conservação, né, mas principalmente de como conduzir a visitação nesses ambientes. Então, eu diria que, a nível governamental, quem tem se preocupado muito com essa capacitação são os gestores das unidades de conservação, principalmente das unidades de âmbito nacional e internacional, que são os parques nacionais. Bom, outro aspecto, o controle da qualidade do produto ecoturístico. Isso aí, gente, isso aí teria que ser normatizado no sentido de criar uma ISO. Já se tentou criar uma ISO, né, a semelhança do ISO 14000, né, ISO 9000, ISO 14000,
Quer dizer, são índices de controle de qualidade daquele produto que está sendo colocado no mercado, que no nosso caso é o ecoturismo, ou turismo de natureza. Então, esse controle ele tem que vir a nível de uma política governamental, né? No sentido de criar alguns parâmetros que devem ser avaliados à luz daquilo que está sendo implementado como práticas de turismo de natureza, né? Então, é saber a qualidade da rede que está atendendo a hospedagem daqueles visitantes, avaliar os equipamentos de suporte à visitação, não só equipamentos que o próprio turista poderá vir a usar, eventualmente, né? Por exemplo, se é um parque que tem cavernas, né, que tem visitação em cavernas, como acontece muito na região de Bonito, né, você tem áreas de visitação de várias cavernas, cada uma mais linda do que a outra, e aí há que se ter equipamentos de segurança, né? Então, quando o guia, que geralmente é um guia preparado pela área protegida, pelo gestor ou pelos técnicos da área protegida, esse guia ele vai ter que disponibilizar para o visitante um conjunto de equipamentos para que ele possa adentrar uma caverna com o máximo de segurança. Então, esse controle passa por tudo, passa desde da preparação do ambiente onde a prática vai ser realizada, indo pela questão da segurança, né? E passando também pela questão do que aquela atividade pode comprometer ambientalmente aquela área, né? Então, é o controle da qualidade ambiental daquele produto que vai ser disponibilizado. Tá? Então, esse controle ele é bem abrangente e, dependendo da própria abrangência, em termos de atratividade daqueles recursos, o governo federal tem, sim, que criar mecanismos como esse, como as ISOs, para poder qualificar aquele produto. Então, vou dar um exemplo, se eu sou uma praticante de turismo aventura, se eu faço escalada, né? E eu vou lá no Parque de Itatiaia, que tem locais destinados à escalada. Então, eu vou querer saber como está preparado o local aonde eu vou escalar. Como é que estão os grampos, se os grampos estão bem colocados, se são grampos... Quer dizer, quem pratica esse tipo de atividade, obviamente, tem um conhecimento sobre o produto que está sendo disponibilizado para que ele vá utilizar e desenvolver a sua prática de turismo aventura, né? Então, ele vai perceber se aquilo ali está bom ou não está, né? A mesma coisa com a questão da canoagem, né? Também tem todo um conjunto de equipamentos que devem ser disponibilizados para o turista, mas que deve ter uma garantia, uma segurança garantida, né? Então, se você tem, por exemplo, uma ISO que garanta essa qualidade, né? E essa ISO é como os hotéis, né? Os hotéis não têm hotel 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. Isso tudo é o quê? É a qualidade dos serviços que aquela rede hoteleira oferece para os seus hóspedes. Então, mal comparando, é algo similar que deve acontecer com o turismo de natureza e principalmente com o ecoturismo. É você ter o selo, esse ISO, é como se fosse um carimbo, é um selo que dá a chancela àquela atividade para que ela possa ser desenvolvida com segurança. Tá? Então, isso cabe à política nacional. E quando eu falo política nacional, gente, eu estou me reportando também nas outras esferas, estadual e municipal. Tá? Gerenciamento de informações
as informações têm que ser gerenciadas, têm que ser monitoradas, né? Informações essas que vão estar disponíveis para os visitantes turistas. Então, tem que haver diretrizes para que haja esse processo de monitoramento do que está se disponibilizando para os visitantes, né? Tem muitos sites de atividades turísticas de natureza que são sites com propagandas enganosas, né? Então, essa questão do marketing é muito importante, né? Esse gerenciamento tem que acompanhar a veracidade das informações, tanto a nível de mídia, quanto a nível do que está sendo colocado no próprio local da visitação, no sentido de conduzir essa visitação de maneira segura e com informações educativas, o que é importante. Educação no sentido de conhecimento do que se está visitando, como também informações com relação à orientação da própria visitação que aquele visitante vai fazer, caso a visita seja autoguiada. Você tem a visita guiada, que é com guia, e tem a visita autoguiada, que é a pessoa entrar numa trilha, por exemplo, e através de um sistema de sinalização, ele conduzir a sua própria visita, né? Então, essas informações que vão ser disponibilizadas através de placas informativas, elas têm que ser muito bem elaboradas. Essa fase aqui é a fase que vai ser a primeira fase, as duas primeiras fases que o Parque do Curió vai começar a desenvolver. Primeiro, fazer o manejo das trilhas, que as trilhas não têm manejo nenhum. Tem trilha, inclusive, que já foi fechada, né? Porque vocês sabem, uma trilha, se ela não tem um uso continuado, né? Se ela é em ambiente de floresta, com o tempo aquela mata ela vai se fechar, né? E aí a trilha deixa de existir. Então, se ela tem um manejo contínuo, então aquela trilha vai permitir com que o visitante a percorra e chegue a um determinado atrativo, né? Então, se você não tem um bom sistema de informação, de manejo da trilha e de informação, e essa informação é a sinalização, né? Então você não pode ter visitação nenhuma. Então, é o primeiro passo do manejo, né? É esse. E é isso que a Secretaria de Meio Ambiente já está começando a correr atrás, né? Do manejo das trilhas e do sistema de sinalização. E uma coisa que eles já conseguiram, de antemão, né? Praticamente com uma semana, nem uma semana, uma semana, está completando hoje, né? Uma semana da entrega formal do plano, é o esquema do voluntariado, né? Que é uma outra coisa importante desse gerenciamento de informações, né? O voluntariado ele vai também ajudar a difundir as informações do parque, né? E esse voluntariado tem que estar também capacitado, né? Então, vocês veem que alguns parâmetros aqui se reconectam, né? Então, você tem a capacitação dos recursos humanos, juntamente com o gerenciamento de informações. Então, não adianta nada você ter a informação sobre o local, mas você não capacitar voluntários, não capacitar técnicos da própria SEMAD, no caso, né, desse exemplo que eu estou dando, para poder permitir com que a qualidade desse produto seja de excelência, né? Então, tudo isso aqui está interconectado, né? Outro, incentivo ao desenvolvimento do ecoturismo. Esse incentivo também vem do quê? Do gerenciamento de informações, do controle da qualidade do produto. Então, o incentivo tem que vir principalmente do poder público. O poder público tem interesse em ter aquela atividade desenvolvida, porque aquela atividade pode lhe render recursos financeiros, renda, né? Então,
isso é de interesse, sim, do governo, nas diferentes esferas de atuação. Tá? Então, incentivar o desenvolvimento é, ao mesmo tempo, gerenciar informações, efetuar o controle da qualidade do produto, capacitar os recursos humanos e fortalecer a interação interinstitucional. Né? Bom, aí vem implantação e adequação, está faltando o I aqui, de infraestrutura, né? Essa infraestrutura, ela vai em todos os sentidos. Algumas delas eu já falei agora há pouco. Mas, por exemplo, a infraestrutura de recepção do visitante num determinado atrativo ou na entrada de uma área protegida onde os atrativos vão estar disponibilizados. Então, isso é também fundamental, né? Você ter, por exemplo, uma sede ou um centro de visitantes, que é uma outra coisa que já está sendo construída pelo Parque Municipal do Curió. Eles estão construindo agora, quer dizer, já vinham construindo, antes mesmo do plano ficar pronto, né? Eles já vinham construindo uma infraestrutura de recepção ao visitante. Então, isso tem que existir. Né? Isso faz parte de uma política nacional do desenvolvimento do turismo de natureza e principalmente do ecoturismo. Conscientização e informação do turista. Né? Então, o turista tem que ser conscientizado, você tem que saber o perfil desse turista. Isso, gente, é um ponto muito falho nesse processo do planejamento no contexto de uma política nacional do desenvolvimento do turismo de natureza. É a conscientização, muito pouco se trabalha com isso, né? O turista, muitas vezes, ele recebe na entrada um folder sobre aquela unidade de conservação ou sobre aquele local que vai ser visitado, né? Isso quando tem, né, esse folder, e as informações ali são muito gerais, né? Então, não permite com que ele tenha efetivamente uma consciência conservacionista, por exemplo, né? E isso é fundamental, né? Eu destacaria 3 parques que têm tido já há muito tempo uma preocupação com isso. É o Parque Nacional de Itatiaia, o parque, aliás, 4 parques, eu diria, né? Pelo menos que eu conheço. O Parque Nacional de Itatiaia, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o Parque Nacional da Tijuca, observem que todos são nacionais, né? E o Parque de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha tem um centro de recepção fantástico, onde o turista ele passa por um auditório, ele antes mesmo e aí não é especificamente, nem eu falei de um parque, mas não é de um parque, é de um conjunto, que a ilha toda é protegida legalmente, né? Então, você, quando chega em Fernando de Noronha, né, você passa por uma alfândega, inclusive foi recentemente mencionado, né, o papel dessa alfândega. Você paga, e não paga barato, paga muito caro para você entrar em Fernando de Noronha. E quando você começa, quer dizer, você vai para o hotel onde você vai se hospedar, e depois, quando você vai começar a percorrer os locais, antes mesmo de você começar esse processo, você passa por um centro, obrigatoriamente por um centro de visitantes. E nesse centro você tem palestras diárias sobre vários temas ambientais relacionados à ilha. Então, isso eu achei fantástico. Quem faz algo parecido, mas eu acho que as informações estão muito aquém, primeiro porque não são variadas as informações, e segundo, que são informações muito gerais, é o Parque Nacional de Itatiaia. Né? Ele tem um centro de visitantes que foi revitalizado há pouco tempo, né? Tem, inclusive, atividades interativas para as crianças, né? Para as crianças com joguinhos, com o jogo da memória, associar o jogo, a atividade recreacional com o conhecimento, né? Sobre a flora e a fauna do local, mas
eu percebi que na parte da palestra, aliás, não é nem palestra, é um vídeo que eles colocam, né? É um vídeo de 20 minutos, e esse vídeo, ele é muito geral, né? Geral demais, e ele não entra em certos aspectos, tanto sob a ótica biológica como física, né? Dos aspectos físicos, né? Hidrografia, geologia, geomorfologia, e olha que a geologia e a geomorfologia de Itatiaia são incríveis, né? Na parte alta, então, porque o parque é dividido em parte baixa e parte alta. Na parte alta, a atratividade da parte alta de Itatiaia é toda ela calcada em aspectos de natureza geológica e geomorfológica, né? Então, as informações que são passadas para o turista através desse vídeo nem sequer menciona a geologia e a geomorfologia do parque, né? Então, essa conscientização e essa informação que não só deve ser passada ao turista, mas que também a própria gestão da área tem que saber com relação ao perfil do turista, que isso é uma coisa também importante. Quem é que está visitando o atrativo, né? Quem é que está entrando na parte alta, na parte baixa? Porque o público é diferenciado, a gente já fez um estudo sobre isso. O público da parte baixa de Itatiaia tem um perfil diferente do público da parte alta. O da parte alta é de montanhistas, basicamente, daqueles que querem fazer o trekking, querem até conhecer um pouco da geologia e da geomorfologia do lugar, que responde pela diversidade de feições que marcam muito bem essa parte do parque. Já o turista da parte baixa, não. O turista da parte baixa é aquele turista que quer mais estar em contato com a vegetação, com a flora, com a fauna, né, com as cachoeiras, que são mais abundantes na parte baixa, querem usufruir desses recursos hídricos, tomando um banho numa cachoeira. Então, é um perfil diferenciado. Então, tudo isso tem que se ter conhecimento antes de você disponibilizar o atrativo para o visitante turista. Então, isso faz parte da política de desenvolvimento do ecoturismo, seja nacional, seja estadual, seja municipal. Bom, outro aspecto importante é a participação comunitária, né? Tudo isso aqui, gente, são parâmetros que estão muito bem colocados no papel, mas que a gente vê que na prática a coisa não funciona como deveria, né? Exemplo, Ilha Grande, né? A Ilha Grande, a participação comunitária na atividade turística é muito reduzida. Muitos pensam, grande parte dos que promovem os passeios, né, nos taxiboats, a visitação nas trilhas, são moradores locais. Não, muitos vêm de fora da ilha, a grande maioria vem de Angra dos Reis, vem do Rio de Janeiro e, pasmem, vem do Nordeste, tá? Tem trabalhadores, principalmente da rede hoteleira, do receptivo, que nós chamamos no turismo de receptivo, que vêm do Nordeste, que não são moradores locais. E eu diria hoje para vocês, quando eu faço campo na Ilha Grande, né, o pessoal que faz o campo comigo já teve oportunidade de ver isso, né? Eu não me lembro se o Abílio já fez esse campo comigo lá na ilha, e eles veem que tem uma parcela muito grande dos moradores que não querem a comunidade, ou melhor, desculpe, que não querem atividade turística na comunidade, não querem na ilha. Tá? Por quê? Porque não somente degradam, né, maciçamente os recursos naturais. Uma ilha, num único final de semana, comportar mais de 10 mil pessoas é uma loucura. Então, você tem feriadões, como vai vir agora, né, um feriado aí de finados, que se fizer sol, tem aquele chamado bate-volta, né, o visitante bate-volta, que pega a barca às 8 da manhã e fica o dia inteiro e volta na barca das 5. Então, esse público, infelizmente, eles causam impactos muito significativos, principalmente nas praias, obviamente, né?
e nos rios, nas cachoeiras, né? A Cachoeira da Feiticeira, que é uma das mais visitadas na ilha, fica inviável de você usufruir aquela cachoeira num feriado prolongado como vem agora. A quantidade de pessoas é enorme, né? Então, isso é ruim. O morador local não quer esse tipo de turismo, né? Então, se houver a participação comunitária, os próprios moradores vão saber como conduzir essas práticas, de maneira a causar mínimo impacto para a natureza e, ao mesmo tempo, permitir com que eles, moradores, continuem a usufruir desses recursos, sob o ponto de vista financeiro e sob o ponto de vista de lazer e recreação, porque, no fundo, eles acabam se sentindo alijados do processo. Bom, a outra é o controle da qualidade da operação do ecoturismo. Quer dizer, aqui eu acabei repetindo. Não, desculpe, aqui é do produto e aqui é da operação, né? Aqui é do produto que está sendo oferecido. E aqui é do processo em si, de você, né, das operadoras de turismo, dos guias turísticos, implementarem as atividades de maneira correta, tá? Isso é outro problema muito sério que a gente tem visto, que muitas atividades não são implementadas de maneira correta, colocando em risco o meio ambiente e o próprio visitante turista. Ok? Galera, vocês estão ouvindo? Dá um ok aí. Sim. Eu posso estar falando. Sim. Alô? Sim, Não, né? Beleza. Porque às vezes pode acontecer o que aconteceu com a professora Vívia. Estava dando aula, falando, e o sistema tinha caído. Então, tá bom. Bom, aí vamos para as outras funções governamentais, né? A regulamentação, que, de uma certa forma, eu também falei agora há pouco, né? Você normatizar as práticas que serão realizadas pela iniciativa privada através de mecanismos reguladores. Criar normas, né? E, por exemplo, aqui eu estou dando alguns exemplos aqui, a criação do Manual Operacional do Ecoturismo. Esse manual teve 2 edições. Uma edição, né, que foi basicamente de 2003 e que valeu de forma mais ativa até 2006, e esse manual foi muito direcionado para as operadoras de turismo, né? Teve o ecoturismo orientações básicas em 2010, já um pouquinho mais recente, né? E o manual, esse aqui, na verdade, é a segunda edição desse primeiro manual, né? Isso, se vocês entrarem lá no site do Ministério do Turismo, vocês vão ver esse manual. É um manual até razoável, mas eu diria que já está precisando de uma atualização, né? Já tem 10 anos que ele foi criado, então já merece passar por um processo de atualização mesmo. E um outro que eu achei bem interessante, agora, é muito estranho porque não aparece a data, né? Eu nunca vi você gerar um documento e não colocar o ano, né? Que é o Manual Caiçara de Ecoturismo de Base Comunitária. E esse manual, ele serve muito, ele se adequa muito para esse exemplo que eu acabei de falar agora da Ilha Grande, né? Se esse manual fosse minimamente seguido, utilizado, né, pelo próprio poder público, pela Secretaria de Turismo e Meio Ambiente do município de Angra dos Reis, e especificamente da própria ilha, porque a ilha tem como se fosse uma pequena secretaria vinculada, obviamente, à Secretaria de Angra, né? Para poder conduzir o ecoturismo de base comunitária. Então, esse problema que eu acabei de citar agora da ilha seria muito reduzido se esse manual Caiçara fosse literalmente colocado em prática, né? Mas, infelizmente, é mais um documento que se produz, que o governo produz, né? E que
efetivamente não vale quase nada, né? Na medida em que a inclusão social ainda é muito baixa no que diz respeito à implementação do turismo de natureza, principalmente em unidades de conservação. Tá? Isso é uma briga danada. Em Itatiaia eu tenho acompanhado isso de perto, né? Quem trabalhou comigo em Itatiaia, colega de vocês, a Ayumi, talvez vocês conheçam, o Ronaldo Rosendo, que agora está no mestrado, eles foram testemunhas oculares dos impasses que existem entre, não especificamente com Caiçara, mas com comunidades tradicionais que ocupam a parte alta do Parque de Itatiaia e que vivem conflitos constantes com a gestão do parque. Por quê? Porque o parque cerceia essas comunidades de fazerem determinadas atividades, que, por sua vez, essas atividades garantem a sobrevivência econômica e de vida mesmo desses moradores locais, né? Então, isso é um problema muito sério mesmo. A inserção social tem que existir, né? A própria lei do SNUC, que rege as unidades de conservação no Brasil, diz isso, que tem que haver inserção social, a inserção comunitária, mas isso está longe de acontecer, seja por parte de caiçaras, seja com relação a quilombolas. Por exemplo, o Parque Natural Municipal do Cunhambebe, né, na região de Mangaratiba, você tem, muito próximos ao parque, comunidades quilombolas. Comunidades essas, eu tive a oportunidade de ver, de estar em contato com alguns representantes dessa comunidade quilombola, né, especificamente, uma comunidade dentro de uma RPPN, olha só, dentro de uma RPPN, ou seja, de uma unidade de conservação, e essa comunidade quilombola estava cerceada de fazer qualquer atividade, inclusive de nos receber, né? E nós fizemos um trabalho de campo há 2 anos atrás, por conta do evento que o professor Guerra organizou na UFRJ, sobre paisagem, arte, esqueci agora o título todo do evento, mas é paisagem, arte, cultura, uma coisa assim. E eu organizei, junto com a professora Vívia e um outro professor, o professor Ricardo, que trabalha com guerra, nós organizamos um trabalho de campo neste parque, né, visitando esse parque, e, além da visita ao parque propriamente dito, nós organizamos uma visita a essa comunidade quilombola que vive nas imediações do parque. Bom, qual foi a nossa surpresa? Que o dono da propriedade, o dono da RPPN, proibiu o nosso acesso à comunidade, né? Foi uma situação bastante delicada, porque vamos dizer assim, o representante principal, né, da comunidade, né, da associação dos quilombolas, queria nos receber. Eles tinham organizado, olha que coisa, hein? Eles tinham organizado uma festa, entre aspas, para nos receberem. Nós éramos numa faixa de 20 a 25 pessoas. E eles fizeram danças típicas, fizeram comidas, né? Enfim, organizaram uma exposição de produtos artesanais, tudo para nos receber. E olha que nós fomos como representantes das universidades, das 2 universidades, da UERJ e da UFRJ, né? Juntamente com um representante do Parque do Cunhambebe. Tentamos entrar numa unidade de conservação, porque uma RPPN é uma unidade de conservação, de uso sustentável, tá? Mas é uma área protegida. E simplesmente o proprietário não nos permitiu acesso. Aí foi um mal-estar terrível, começou a haver embates entre os guardas, que tinham uma guarita na frente da propriedade, com 2 seguranças, né, da área, né, da área
proprietário, né, sob responsabilidade do proprietário, e eles não nos deixaram entrar. E, por sua vez, o representante da associação querendo que a gente entrasse, e ficou inclusive, quase que houve embate físico mesmo, né, de o representante dos quilombolas brigar fisicamente com um dos seguranças que estavam na guarita. Bom, resumindo a história, simplesmente a visitação não aconteceu. Para vocês verem como, né, esses exemplos eu gosto de dar para vocês sentirem na prática como a coisa funciona, né? Você tem uma regulamentação, você tem uma lei maior, no caso das unidades de conservação, que é o SNUC, que estabelece um intercâmbio e um respeito aos direitos das comunidades tradicionais daquele lugar, que vivam nas imediações ou dentro da unidade, e isso é desrespeitado. Quer dizer, cria-se uma norma, né, uma regulamentação que na prática não é seguida, né? Essa é a dura realidade. Bom, coordenação. Essa coordenação ela deve convergir ações para interesses comuns, tanto do governo quanto da iniciativa privada. É tudo isso que eu acabei de falar agora, né? Não tem que ver só um lado, não tem que ver só o lado do governo, tem que ver o lado da iniciativa privada e tem que ver o lado da sociedade civil, que é o terceiro setor. Tá? Eu esqueci de acrescentar aqui, eu vou depois ajustar essa frase aqui, da sociedade civil, porque a iniciativa privada aqui é no sentido daqueles que promovem as atividades, principalmente as empresas. Mas você tem as ONGs, você tem os segmentos isolados da sociedade que promovem atividades de turismo de natureza. Então, tem que haver comum acordo, e, lamentavelmente, não há. Não há esse interesse, tá? Não há esse interesse comum na grande maioria das vezes. Muito pelo contrário, há embate, como eu acabei de falar. Incentivo. Esse incentivo ele tem que vir de forma concreta, financeiramente falando, para projetos de pesquisa, por exemplo, e para o desenvolvimento de práticas efetivamente sustentáveis, né? Então, esse incentivo aqui, que está sendo reportado, é mais no sentido de você tornar viável, através de aporte financeiro, o desenvolvimento de determinadas atividades, né? Então, quando você direciona recursos para um projeto de pesquisa, por exemplo, né, através de um edital, não só de agências de fomento, que isso é uma coisa também, aí vai uma crítica. As agências de fomento tradicionais, como CNPq, CAPES, FAPERJ, a nível do estado do Rio de Janeiro, né? Os nossos editais praticamente não contemplam a questão do fomento ao turismo de natureza. São editais que trabalham, que incentivam mais outras atividades que não sejam diretamente ligadas ao turismo, né? Principalmente ao de natureza. Né? Você até tem de turismo cultural, histórico-cultural, mas mesmo assim também não são muitos. Né? Na verdade, quem libera editais mais voltados para essa questão, associando muito às práticas conservacionistas, são as agências internacionais, né? Tipo WWF, né? A WWF é uma ONG, na verdade, né? Não é nem no poder público, é uma ONG, né? É o segundo setor, que libera recursos financeiros, que cria editais para financiar projetos nessa linha. Tá? Você tem outros exemplos aí que eu poderia dar que incentivam, a Fumbio, por exemplo. Tem, a nível de iniciativa privada, tem a Fundação Boticário, que também fomenta muito pesquisas na linha do ecoturismo, na linha da conservação associada ao lazer e à recreação, né? Então, teria vários outros para citar aqui, mas estou citando só esses que são
que eu agora, de momento, estou me lembrando, né? E é isso, então esse incentivo vem dessa maneira, né? Principalmente financeiramente falando, né? Bom, e a realização de divulgação e marketing, né? Que eu também, de certa maneira, já falei. Essa divulgação, ela é fundamental que ela seja feita de maneira correta, não pode ser fake news, não pode ser mascarada, porque é isso que vai atrair a visitação, né? Então, esse marketing tem que ser o mais fiel possível àquilo que você vai encontrar no local para onde você vai se dirigir para desenvolver a sua atividade de lazer e recreação, né? Então, essa etapa aqui, né? Essa tem que ser monitorada principalmente pelo poder público, né? O poder público tem que periodicamente avaliar tudo que está sendo divulgado, principalmente para fora do país. O marketing que está sendo feito com relação ao ecoturismo na Amazônia, com ecoturismo no Pantanal, com ecoturismo na Chapada Diamantina, entendeu? No sul do Brasil, nos aparatos da Serra, no Foz do Iguaçu. Isso tem que ser acompanhado pelo poder público. Quem faz a divulgação não é o poder público, mas ele monitora, né? Ele até pode realizar. E aí entra nessa etapa aqui de empreendimentos, que é o poder público atuando como empreendedor, exercendo a função empresarial, né? Definindo o quê? Roteiros turísticos com padrão, principalmente de qualidade internacional. Alguns anos atrás, né, o governo federal definiu mais de 30 roteiros turísticos internacionais. Tá? O próprio poder público definindo roteiros. Agora, é claro que não basta só definir roteiros, né? Você tem que, ao implementar esses roteiros, né? Todo aquele conjunto que eu falei há pouco, né? Dentro do contexto da política nacional do ecoturismo, tudo isso aqui o próprio poder público tem que contemplar. Se ele vai ser o empresário, se ele vai ser o agente implementador, ele tem que dar o exemplo e ele tem que seguir todos esses 10 parâmetros, essas 10 ações estratégicas que o poder público tem que seguir, na medida principalmente em que ele vai ser o empreendedor, vai ser aquele que vai efetivamente implementar as práticas de turismo de natureza. Bom, vamos ver que horas são. Deixa eu beber aqui um golinho d'água. Bom, faltam 20 minutos. Eu vou abrir para as perguntas. Eu queria começar hoje. Eu vou só abrir, né? 5 minutinhos para eu abrir a iniciativa privada, né? Que é o segundo setor, como eu já falei. Professora, dá licença. Eu estou com Fale. uma dúvida aqui, mas só que eu estou com medo de esquecer para perguntar no final da aula. Ela é em relação a essas políticas do governo para fazer os Quem roteiros está falando? Eu não turísticos. estou vendo quem está falando. É Matheus Borges. Oi, Matheus. Oi. Aí eu Tá. queria saber se tem algum site que a gente possa entrar para ver mais de perto as políticas que são feitas, porque eu nunca vi, Então, né? aí depende do que você quer ver. Se você quer ver a nível federal, você tem que entrar no site do Ministério do Turismo e entrar ao mesmo tempo no Ministério do Meio Ambiente, tá? Que são 2 ministérios separados, mas principalmente do Ministério do Turismo. Se for a nível estadual, você vai ter que entrar no site das secretarias de meio ambiente ou secretaria de turismo de um determinado estado, por exemplo, Rio de Janeiro, né? Você vai ter que entrar. Você pode entrar também no site do INEA, né? E entrar no site da Secretaria Estadual de Turismo. E a mesma coisa a nível municipal. Você entra na secretaria, como por exemplo agora, né? Eu trabalhei no plano do Curió. Quem acompanhou todo o nosso trabalho foi a Secretaria Municipal de Meio Ambiente
de Paracambi, do município onde aquele parque está sendo revitalizado. Né? Então, são técnicos, porque, gente, é hilário, eu tenho que comentar isso, eu não posso deixar de comentar, mas, infelizmente, os secretários, eles ficam completamente à margem de todo o processo. Eles são figuras decorativas, entendeu? Eles vão lá para bater a foto. Eu ia colocar a foto para vocês, mas, infelizmente, por enquanto, o máximo que eu posso fazer é o que eu vou mostrar. Deixa eu ver se eu botei aqui. Não, não botei ainda aqui, não. É a foto do documento que foi gerado. Mas teve uma foto que foi tirada, né? Foto mesmo de político, né? E nós estamos no momento político, né? Então, estava lá a secretária de Meio Ambiente, a equipe, alguns colegas da equipe que desenvolveu o plano, e a secretária e o quadro técnico, né, da secretaria. E só estava representada a Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Turismo, ó, nem aí. E olha que o carro-chefe do parque vai ser a visitação, que é o que o pessoal de Paracambi está precisando. O pessoal de Paracambi não tem aonde visitar, não tem aonde praticar o lazer e a recreação. A única área verde do município é onde está o parque. Né? Você tem um município vizinho, que é Paulo de Fronten, você tem outras áreas verdes que também vão ser definidas como áreas protegidas, mas ainda não são. E o pessoal de Paracambi não vai para Paulo de Fronten para fazer lazer e recreação, eles querem fazer ali no local. Então, é a Secretaria de Meio Ambiente que tem que promover isso, né? Através do quê? Do manejo da atividade turística, do manejo do uso público, no programa de uso público que está lá no documento que nós geramos, para poder atrair os visitantes para aquele local. Tá? Mas, então, você procure nos sites das secretarias estaduais e ou municipais e a nível federal, a nível nacional, no Ministério de Meio Ambiente. Dá uma entrada e você vai ver que não tem muito... O que eu acabei de falar para vocês é uma parte do que está lá. Tá? Ou seja, está tudo defasado, tudo meio que estagnado, né? E a coisa não avançou, né? O processo não avançou. Bom, então aí eu vou deixar a pergunta aqui, vou abrir, nós não vamos efetivamente conseguir fechar hoje, né? Eu vou abrir apenas, né, a questão da iniciativa privada. Quem é que representa essa iniciativa privada? Né? São as empresas particulares que respondem pela operação e processamento do produto turístico. Tá? Então, são as empresas que vão efetivamente participar desse processo. E essas empresas, elas formam o chamado trade ecoturístico. Eu botei novamente entre parênteses, porque o termo trade vale para o turismo como um todo, não somente para o ecoturismo e o turismo de natureza. Tá? Então, o trade ecoturístico, que eu vou falar na aula que vem, que é realmente o motor propulsor do desenvolvimento de todas as modalidades de turismo. Eu estou falando de turismo como um todo, não só ecoturismo, tá? Então, é esse trade que vai efetivamente desenvolver o turismo de natureza. Tá? E é ele que compõe, que é o que representa a iniciativa privada, que nós vamos, então, deixar para a aula que vem, que já são quase 15 para as 3, e eu quero abrir aqui o chat para as discussões. Né? Então, vamos tentar voltar para a nossa sala e vamos lá. Ai, Francisco, e o referencial, tanto do Salles quanto do Bozo, é aqueles que estão diretamente à frente deles, é o garimpo, é a família, com certeza, né? Isso aí a gente já está sabendo, né? Meio ambiente para eles não vale de nada, e eles são tão sem visão que eles não conseguem perceber
que é justamente o meio ambiente que pode tirar o país do buraco, né? Financeiramente falando. Não, eles não conseguem perceber, aliás, ninguém. Parece que em nenhuma esfera de atuação, seja federal, estadual e municipal, consegue visualizar isso, que o turismo de natureza é a nossa salvação, economicamente falando, não é o petróleo, né? Não é o agronegócio, mas não adianta, eles veem o lado deles, individual. Então, toda atividade, Liz, toda atividade precisa ter práticas de educação ambiental? Sim. Para se configurar como ecoturismo, sim. Tá? Agora, você vai me perguntar, tudo que é rotulado hoje como ecoturismo tem educação ambiental nas suas práticas? Aí eu diria, não. Entendeu? Muita coisa, muita, é rotulada de ecoturismo e, na verdade, não o é. Ou é turismo na natureza, aquele turismo massificado, ou, quando muito, um turismo de natureza, onde algumas atividades conservacionistas são desenvolvidas, mas não tem a educação ambiental e não tem a inserção social. Se não tem inserção social e não tem minimamente algumas práticas educativas, seja voltadas para a conservação, seja voltadas para o conhecimento daquela realidade que está sendo visitada, principalmente um conhecimento científico, então não é ecoturismo. Mas, lamentavelmente, a palavra turismo ecológico ou ecoturismo vende, né? É chamariz, é atrativo. Então, vamos usar o chavão da palavra ecoturismo. Tá? Professora, volta mais o chat para se contextualizar a discussão. Pedro, você quer o quê? Não entendi a tua pergunta. Você quer que eu fique indo e vindo, é isso? Pedro, fala aí, você está aí na área. Eles não querem tirar o país do buraco, eles querem garantir a boca. Ah, claro, a professora falou na live que a educação ambiental está numa situação bem complicada, pois ninguém chega a um ponto. Isso a gente vai falar nas próximas aulas, tá? Nós vamos falar especificamente, aliás, eu acho que já é a próxima aula, sobre a questão da educação. Oi. Eu acho que a questão que o Pedro colocou é que aquele comentário que você leu sobre o Bolsonaro, na verdade, veio de uma discussão que já estava acontecendo antes nos comentários, entendeu? Então, acho que ele falou no sentido de você voltar ao início do chat para poder entender o contexto do comentário. Ah, peraí. Peraí, quem pediu foi o Pedro? Não. O Pedro pediu para eu voltar aqui, porque o início está aqui, do Francisco. Um detalhe sobre essa lógica do Ministério do Meio Ambiente, ela não faz sentido se olharmos numa perspectiva sistêmica do país como um todo. Francisco, aparece aí. Entretanto, se olhar na perspectiva do complexo financeiro grileiro, que gera um lucro enorme para uma pequena quantidade de investidores, ao gerar, sem precisar comprá-las. É isso, né? Não faz sentido olharmos numa perspectiva sistêmica. Não, com certeza. Não, ele não quer. Olhar sob essa ótica não é interesse para eles. Né? O olhar deles é dentro de um contexto direcional. É para uma linha só de exploração, que é a exploração econômica dos recursos naturais. Né? Ou a retirada desses recursos para introduzir recursos econômicos que vão oferir lucro para os empresários, né? Para os mega empresários do nosso país. Francisco, quer falar? Fala aí. Abra a fala aí para você. Deixa eu aparecer minha imagem aqui. É bom de vez em quando falar, era só isso, gente. Que eu coloquei aí mesmo. De que é uma lógica míope mesmo. Míope no sentido de que eles não conseguem ver para além. Não conseguem. Essa palavra miopia foi até usada pela Simone, pelo o moderador da live dela, né? É a miopia, né, ambiental. É aquilo, você não quer ver, você não quer ver, você está vendo, mas você se nega a efetivamente enxergar aquela realidade. Por quê? Porque o interesse é unilateral, né? O interesse é de uma parcela
do empresariado que quer oferir lucro. Então, mas mesmo nessa ótica, Francisco, se você quer oferir lucro, pensa em algo que possa oferir lucro e, ao mesmo tempo, manter a sua fonte de lucro. Porque se você conserva o meio ambiente e aquele meio ambiente vai promover atividades que vão gerar renda em grande escala, então por que não fazer o contrário? Vamos conservar. Faça, então, como fez o Klabin, que construiu, refuncionalizou a propriedade dele, que era uma propriedade de agronegócio, era uma propriedade, basicamente, nem era tanto agronegócio, era agropastoril, pasto, basicamente pasto. Ele converteu a propriedade dele numa propriedade ecológica, entendeu? Que agora eu não sei nem como é que ficou com essa questão do incêndio. Né? Ele foi um dos atingidos. Eu vi uma matéria, eu acho que eu até disponibilizei isso para vocês, uma matéria onde ele estava desesperado porque destruiu parte até da propriedade dele. Então, que se faça algo nesses moldes, entendeu? Se refuncionalize propriedades de agronegócio e se recoloque a natureza, né, naquele espaço e explore economicamente essa natureza. Se ele for explorar economicamente, ele vai ter que garantir a qualidade desses recursos. Senão, ele não vai ter a fonte de renda que ele quer, entendeu? Senão, ele vai dar um tiro no próprio pé. Mas não adianta, ele já tem uma cultura diferenciada, uma cultura egocêntrica, então não adianta. É o garimpo, que são recursos que dão lucro imediato, rápido, que tem uma projeção internacional, uma vendagem internacional rápida, dá margem para... Porque o grileiro muitas vezes não é o que vai usar a terra, não, ele vai simplesmente vender e vai desmatar outro lugar. Isso. Então, para o grileiro, não há necessidade de haver uma conservação daquele ambiente, porque ele vai abandonar aquilo, ele vai passar adiante. Exatamente. Quer dizer, enquanto não houver um interesse integrado, né, entre empresários, entre o próprio explorador daquele recurso, que não é o empresário, são os técnicos, são os moradores locais, são aqueles trabalhadores mal remunerados, que trabalham em regime quase que de escravos. Gente, a exploração de uma mina de ouro, eu já tive a oportunidade de visitar uma mina de ouro, né? Não de descer na mina, porque eu não teria a coragem de fazer isso, porque a forma como essa mineradora que eu visitei, né, que foi na região centro-oeste do país, foi no município de Palmas, tá? No Tocantins. E eu fiquei chocada com a qualidade da exploração, ou melhor, da péssima qualidade, né? Abrindo um parênteses. Né? A segurança dos funcionários é zero. Né? Eles descem num buraco que mal cabe a própria pessoa. Se o explorador, né, o empregado do dono da terra for gordinho, ele se entala ali, porque é um buraco que ele desce a uma determinada profundidade, e ali embaixo é que a coisa se espraia, né? Eles abriram os túneis, né, e ali eles vão explorando e vão subindo com um sistema bem rudimentar de baldinho, né, puxado por um motor, né? E aí vem com aquele material, com aquele solo, né? Porque é exploração de... Como é que se diz, meu Deus? Eles têm um nome próprio. Não é de bateia, que não é em rio, né? É em barranco, né? Eles exploram, retiram aquele material e aí passa pelas várias esteiras e ali vai ficando com mercúrio, né? Aí vão filtrando e vão ficando os fragmentozinhos de ouro. Né? Então, uma coisa assim, sabe, surreal, completamente surreal. Né? Agora, o proprietário está rico, e o explorador, o empregado dele está miserável. Né?
E tanto o empresário quanto, e principalmente o explorador, correndo risco de vida, né? Juliana, a questão é que o governo atual não se interessa no bem do país, se preocupa em satisfazer as expectativas daquele que patrocina sua campanha. A gente está vendo isso aí, né, gente? Né? Basicamente, as bancadas do boi, da bala e da Bíblia. É isso aí, o BBB político. É isso mesmo. Um detalhe que eu gostaria de destacar é que não é exatamente daqueles que patrocinam, mas daqueles que estão imediatamente na frente deles. Como a gente pode ver nessa questão do meio ambiente, alguns elementos, não vou dizer todos, mas pelo menos uma parte da bancada do boi já está vendo que está sobrando para eles, que não é de interesse deles manter esse nível de loucura. Exatamente. Vai chegar uma hora que eles vão acabar enxergando isso. Não é possível que eles consigam ficar cegos por tanto tempo, né? De não conseguir perceber que destruir o meio ambiente é ruim para eles próprios a nível de agronegócio, a nível de explorar futuramente aqueles locais sob a ótica do turismo na natureza. Gente, olha, nós temos lugares maravilhosos, como eu já falei para vocês, até aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que os governantes não conhecem. Vocês podem admitir que um gestor de um parque não conhece o potencial que existe dentro da própria unidade que ele gere? Tem muitos gestores que são assim, não conhecem o que estão gerindo, né? Então, isso é muito triste, né? E o fato de o Francisco novamente, lembramos, latifúndio é a escória da humanidade, não merece pena, mas mesmo assim existe diferentes latifundiários. Sim, com certeza, né? Eu acho que eu já dei o exemplo lá de Ibitipoca, né, que tem um latifundiário que ele está simplesmente comprando todo o entorno do parque de Ibitipoca. Todas as propriedades da zona de amortecimento, ele tem um mapa, eu vi no escritório dele, né? Eu dei lá uma desculpa lá para poder entrar na propriedade, eu com a minha orientanda de doutorado, a Tayana, né? Nós conseguimos entrar. É uma coisa de louco, né? É um hotel, na verdade. Esse hotel é luxo só. Cobrado, assim, a diária mais barata, R$1.000 e tantos por dia. E na parede do escritório dele está lá um mapa, uma imagem de satélite, onde ele está mostrando as propriedades que ele já conseguiu adquirir. Então, ele está formando um cinturão verde, né? Querendo, na verdade, formar um cinturão verde em volta da própria unidade de conservação. Agora, ele está fazendo isso porque ele morre de amores pelo meio ambiente? A bandeira dele é essa. Mas só que ele está fazendo isso por quê? Porque ele quer explorar o turismo ecológico, entre aspas, na sua propriedade, né? Ele quer estender isso para as propriedades vizinhas. Então, ele está comprando, e aí está um embate danado, as propriedades dos pequenos agricultores que vivem da lavoura de subsistência no entorno desse parque, para poder converter essas terras em áreas de turismo de natureza, de turismo ecológico, como ele está usando o termo. Tá? Então, é uma maneira torta de proteger o meio ambiente, mas ele está comprando, os proprietários se veem tentados em vender, uns querem, outros não querem, os que não querem acaba criando embate com ele, né? E aí você vê isso nitidamente nas reuniões do Conselho Consultivo do Parque, né? A briga entre o pequeno agricultor e o grande empresário local, um quer comprar e o outro não quer vender, entendeu? E nisso ele vai, aos pouquinhos, fazendo o cinturão verde dele, para poder futuramente estender toda a sua propriedade dita ecológica num grande cinturão de exploração do turismo de natureza. O latifundiário já estabelecido em São Paulo, Rio Grande do Sul, já desmatou o que tinha que desmatar e não tem interesse em expandir. O interesse dele é de garantir o máximo de lucro da terra e ele já tem, e para isso precisa do máximo de mercado disponível. Mas tem muita área verde ainda que ele poderia aproveitar, gente. Francisco,
tem muita área verde ainda. Agora, tem muita área verde que está sob proteção de unidade de conservação. Aí ele não pode, por mais que ele queira, ele não pode mexer. Já o Grileiro do Norte, muitas vezes, nem lucra com o agronegócio em si, mas com a venda de madeira ilegal das terras griladas, com certeza. Juliana, mas quantos latifundiários no Sudeste sobreviveram à urbanização? O que eu vejo em Minas, interior de São Paulo, são bastante grandes, são basicamente grandes áreas que costumavam produzir principalmente café e que foram convertidas em hotéis fazenda pela exatamente. E não é só em São Paulo, não, tá? Você tem, Minas também tem, aqui no Rio de Janeiro também, né? Aí é que tá, tem essa questão que é o inverso, né? Quem tem um pouco de visão, e eu não digo visão ambientalista, não, eu digo visão econômica mesmo, né? De lucro, né? E viu que, por exemplo, o café, a produção de café não dá lucro, então está fazendo o quê? Convertendo ou reconvertendo a sua propriedade em fazendas rurais, né, de visitação, de turismo rural, né, a implementação do turismo rural associada ao ecoturismo. Algumas estão fazendo isso. Eu visitei em Vassouras, há algum tempinho atrás, aí, há uns 2 anos atrás, eu fiquei no hotel fazenda, que não explorava, não tinha interesse nenhum em explorar o turismo ecológico, mas explorava o turismo rural, muito bem, por sinal. Mas aí eu fui em outras propriedades onde eu vi a conjugação das duas coisas. O cara era dono, são fazendas que foram geradas de pai para filho, né? São fazendas antigas de produção de café, de produção de destilados, né? De cachaça. Algumas ainda continuam, outras também não aguentaram e quebraram, e aí reconverteram suas terras em propriedades, em hotéis que promovem o turismo rural e, principalmente, o ecoturismo. Eu vi muitas já caminhando na direção do ecoturismo mesmo, tá? Procurando já fazer atividades sustentáveis para o meio ambiente e que sirva de atratividade para o visitante, porque o visitante quer ver isso, né? O visitante se interessa muitas vezes, quer dizer, não digo todos, né? Mas aqueles que têm o mínimo de consciência ambiental, eles se interessam por ver práticas corretas do desenvolvimento do turismo de natureza e querem fazer parte do processo, né? Perder o Pantanal é realmente perder a galinha dos ovos de ouro. Não, perde, mesmo que eles não estejam no Pantanal, é tudo interligado, sim, com certeza. Né? Bodoquena, por exemplo, Bodoquena, Miranda é a entrada do Pantanal. Né? Você tem um Parque Nacional de Bodoquena, que na época, quando eu andei por aquelas áreas de lá, não era ainda parque, hoje é uma área protegida, onde o ecoturismo é o carro-chefe, né? Nem todo turista que vai no Pantanal salta de paraquedas lá, claro que não, eu sou uma. Muitos passam por outros pontos turísticos de passagem em São Paulo e Minas. Não entendi. Dentro do Pantanal, lá, muitos passam por outros pontos turísticos de passagem em São Paulo. Não entendi, Francisco, explica melhor isso aqui. Francisco, o que você quis dizer? Há uma rede de transporte, interligação entre pontos turísticos, de forma que, por exemplo, o Pantanal, eu citei São Paulo e Minas, mas é muito mais a parte da Bolívia. Nós temos toda uma relação de pontos turísticos com a Bolívia, em que muitos turistas entram por essas partes e circulam por elas. Então, o turista pode estar querendo ir no Pantanal, mas ele vai passar por outra cidade. Na cidade ele vai fazer uma ponte, ficar 1, 2 dias. Claro, entendi. Perfeito. Não, isso é muito comum as empresas fazerem, né? As empresas fazem esses links, né? Esse sistema que você falou faz parte dentro do trade turístico, que eu vou falar na aula que vem,
do sistema de acessibilidade, né, aos atrativos. E tem um outro nome que agora me falhou na memória, que o pessoal do turismo usa, que você tem o receptivo, tem o emitivo, o receptivo e o de deslocamento, que passa por isso que você colocou, que agora eu não estou lembrando o nome, mas daqui a pouco, de repente, eu me lembro. Mas você utiliza pontos de deslocamento e passa por certos lugares. Eu, particularmente, não comungo muito com isso, não, mas, enfim, é uma forma das empresas trabalharem e venderem o turismo de natureza. A destruição de qualquer bioma afeta diretamente a dinâmica climática ambiental do país inteiro, óbvio, não tenha dúvida, né? O que acontece localmente vai se rebater a nível regional e a nível mais global, a nível do país, né? Francisco, de novo, o ponto que eu estou querendo colocar é a pequenez do pensamento e a dimensão da estupidez do ministério. Olha, gente, olha, eu não gosto nem de ouvir, nem de saber notícias das ações do atual ministério, que realmente é aterrorizante, né? Isso aqui aconteceu, São Paulo ficou debaixo de uma névoa de cinzas, né? E não foi só São Paulo, não, tá? São Paulo capital ou São Paulo estado, teve também outros estados ali muito próximos, né? Como, por exemplo, Tocantins, né? Palmas, por exemplo. Palmas já é uma cidade quente, seca. Imagina quente, seca e com cinzas de queimadas. E já foi relatado que em Palmas chegou a ter, sofrer diretamente o efeito das queimadas na Amazônia, né? Que é incapaz de ver aquilo e está indiferente na frente deles, não é estupidez, eles enxergam, mas não ligam, Bom, aí vão comentários. Bom, Liz, deixa eu ver agora mais umas perguntinhas aqui. Toda atividade precisa... bom, já respondi. No final eu voltei, né, para poder e estou repassando. Bom, eu acho que fechou, né? Bom, que horas são? 15h10. Gente, olha só, eu vou botar uma leitura para vocês, o Abílio vai botar, porque eu acho que eu vou querer até que o Abílio leia também esse texto, sobre vulnerabilidade e turismo, escrito pela própria Solange, que foi quem conduziu a live que balizou a atividade de avaliação de vocês, tá bom? Eu vou deixar essa leitura de complemento e voltamos a nos falar, então, na terça-feira que vem, onde nós vamos continuar com a questão da iniciativa privada e já vamos passar para o módulo 3, com a questão da educação ambiental, se não me falha a memória, né? Tá bom, meus queridos? Bom, Abílio, Evandro, Karina, Patrick, Júlia, todos os demais que estavam presentes e ainda estão. Beijo bem grande. Nos vemos, então, daqui a uma semana. Até semana que Tchau, vem. professora. Boa Tchau. semana. Ficou mais alguma dúvida? Alguém ainda queria perguntar mais alguma coisinha? Tranquilo? Tudo tranquilo. Beleza. Então, até terça, se Deus quiser. Bye, bye. Senão a Vivian me mata. Tchau, gente.